Exercício 2. A equação do movimento de um corpo em queda livre é S igual a meio que multiplica gt ao quadrado, sendo g o valor da constante, né? Determinar a velocidade e a aceleração do corpo em instante t. Vamos lá então. Então, a velocidade no instante t ela é dada pelo limite de s de t mais ΔT menos s de t sobre ΔT, quando ΔT tende a zero. No caso, o nosso s de t é meio gt ao quadrado. Então, vai ficar meio g que multiplica no lugar do t, vamos colocar t mais ΔT ao quadrado, menos meio gt ao quadrado, tudo isso sobre ΔT, e o ΔT tendendo a zero. Que abrindo aqui, fazendo os cálculos, né, fazendo produto notável, multiplicando, vai ficar então g que multiplica t vezes ΔT, mais meio g vezes ΔT ao quadrado. Tudo isso sobre ΔT, quando ΔT tende a zero. Aqui, ó, tem os dois termos. No primeiro termo nós temos o ΔT, no segundo termo nós temos o ΔT ao quadrado, e está todo mundo sendo dividido por ΔT. Então basta simplificar esse com esse e com esse. Então nós temos limite de gt mais meio ΔT quando ΔT tende a zero. Passando o limite, sobrou o quê? gt. Então a velocidade instantânea é dada por gt. Aceleração no instante t. A aceleração instantânea ela é dada por limite de v de t mais ΔT menos v de t sobre ΔT, e o meu ΔT tendendo a zero. Então, a v de t mais ΔT. Acabamos de calcular a velocidade. É g vezes t. Então, vai ser g vezes t mais ΔT menos g que multiplica t. Tudo isso sobre ΔT e ΔT tendendo a zero. Que vai ser igual a limite, fazendo a propriedade distributiva, né? Vai ser limite de gt mais g ΔT menos gt sobre ΔT. gt menos gt elimina, né? Sobrou só gt sobre ΔT. Então ficou limite de gt sobre ΔT quando ΔT tende a zero. Simplificando, né? Passando o limite, vai ficar g. Derivada de uma função num ponto. A derivada de uma função f de x no ponto x1, denotada por f' de x1, é definida pelo limite. Então, a derivada da função f no ponto x1 é igual a limite de f de x1 mais ΔX menos f de x1 sobre ΔX, quando ΔX tende a zero. Quando esse limite existe. Então, o que é isso aqui? É derivada. Tá? F' de x1 é a derivada de f no ponto x1. Também podemos escrever que a derivada de f no ponto x1 é igual a limite de f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1, quando x1 tende a x2. Né? O que é f de x2? Seria o f de x1 mais ΔX. Né? Se eu colocar f de x1 mais ΔX, eu tenho f de x2 menos f de x1. E o que é x2 menos x1? É o ΔX, a variação de x. Ele saiu de 1 e chegou no 2. Para eu saber a variação, é só fazer x2 menos x1. E o x2 menos x1 não é o ΔX, e o ΔX não tende a zero, então x1 tende a x2. Como vimos, este limite nos dá a inclinação da reta tangente à curva y igual a f de x no ponto de coordenadas x1 e f de x1. Portanto, geometricamente, a derivada da função y igual a f de x no ponto x1 representa a inclinação da curva neste ponto. A derivada de uma função. A derivada de uma função y igual a f de x é a função denotada por f' de x, tal que seu valor em qualquer x pertencente ao domínio de f é dado por f' de x, ou seja, a derivada de f é igual a limite de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX, quando ΔX tende a zero, se existir o limite. Dizemos que uma função é derivável quando existe a derivada em todos os pontos do seu domínio. Outras notações que podem ser usadas no lugar de y' igual a f' de x, ou seja, o que seria y'? A derivada de y é igual a derivada de f em relação a x.
Então, no lugar dessas duas anotações, também podemos escrever mais essas três, né? dfx, que se lê derivada de f de x em relação a x. dyx, que se lê derivada de y em relação a x. dy dx, que se lê derivada de y em relação a x. Exemplo. Dada a função f de x definida por 5x² mais 6x menos 1, encontre a derivada da função no ponto 2. Solução. Então, a derivada da função no ponto 2 quer dizer, o meu x vai ser 2. Então, vai ser limite de f de 2 mais Δx menos f de 2 sobre Δx. E o Δx tendendo a zero. Tá? Então, no caso, se eu dei o ponto sempre é o x0. O x1, né, ou x, então x mais ΔX, e o x é 2, que vai ser igual a limite, né, agora eu vou calcular a função f de 2 mais ΔX, ou seja, eu vou pegar minha função, aonde tem x eu vou colocar x mais ΔX, então vai ficar 5 que multiplica 2 mais ΔX ao quadrado, menos 6 que multiplica 2 mais ΔX, menos 1, menos, agora eu vou calcular f de 2, que significa f de 2, aonde tem x eu coloco 2. Então vai ficar 5 vezes 2 ao quadrado, mais 6 vezes 2, menos 2. Tá? Resolvendo os produtos notáveis, somando o que dá para somar, vai restar apenas limite de 26 ΔX mais 5 ΔX ao quadrado sobre ΔX quando o ΔX tende a zero. Aqui nós podemos fatorar, né? Colocamos o ΔX em evidência, então ficou limite de ΔX que multiplica 26 mais 5 ΔX sobre ΔX, que nós podemos simplificar ΔX com ΔX, então ficou limite de 26 mais 5 ΔX, quando ΔX tende a zero, passando o limite, colocando zero no lugar de ΔX, 5 vezes 0 é 0, sobrou o quê? 26.